Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar a primeira aula da terceira unidade, que é núcleo interfásico. Então a gente vai falar um pouquinho dos aspectos morfológicos, das características do núcleo, em vários períodos dentro da célula, para a gente poder entender os processos que vão acontecer depois e tudo que a gente vai estudar depois, como transcrição, tradução, duplicação, mitose, meiose, morte celular e controle do ciclo celular. Todos esses processos que a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas são influenciados pelo núcleo. Na verdade, o núcleo influencia tudo. Ele é o gerente da nossa indústria. Se a célula fosse uma indústria, o núcleo é o gerente e o dono, né? Ele é o dono e o gerente. É ele que controla, que comanda tudo. Então é isso que a gente vai aprender. Então a primeira aula, ela é muito mais morfológica, então ela é muito mais estrutural. A gente vai olhar para o núcleo e ver os diferentes períodos em que ele se encontra. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do núcleo num período, que é o núcleo interfásico. Como assim interfásico? Sibeli, o que é isso? Na verdade, a gente tem que lembrar de um ciclo celular. O ciclo celular ele engloba interfase e divisão. Lembra? Período de interfase e um período de divisão. O período de interfase ele tem uma fase grande, né, que é o G1, o S, o G2, e depois entra na divisão propriamente dita, que pode ser mitose ou meiose. Mas a interfase, que é uma fase grande, é aquela fase em que a célula está produtiva, em que ela está trabalhando, em que ela está produzindo. Então, está acontecendo intensa síntese proteica, está acontecendo muita produção, duplicação de organelas, as proteínas estão sendo amplamente sintetizadas, então o núcleo ele está completamente ativo. Ou melhor dizendo, o material genético está trabalhando, fazendo o processo de transcrição, seguido de tradução para a síntese proteica. Então, no núcleo interfásico, tá? Ele tem uma característica muito grande nas células eucariontes, certo? Que é o quê? Porque no núcleo interfásico, a gente olhar aqui na figura, é quando ele está ativo, ele está volumoso, ele está trabalhando. Diferente do núcleo, ou melhor dizendo, quando ele está indo para o processo de divisão celular, que daí a cromatina já não é mais cromatina, é um cromossomo, ele está altamente condensado e ele já está no processo de divisão, não tem síntese proteica, não tem atividade metabólica. Como na fase de núcleo interfásico, no período de interfase, existe uma grande atividade metabólica. E é isso que nós vamos falar. Portanto, primeiro, o núcleo, a gente sabe que ele é um ganho evolutivo, que vem daquela teoria de invaginação de membranas do sistema de endomembranas. O núcleo nada mais é do que quando a membrana plasmática da célula invaginou e começou a segmentar estruturas dentro da célula, regionalizar estruturas dentro da célula. E uma das estruturas que ela regionalizou foi o material genético. Como que eu posso falar? Ela isolou o material genético numa região específica, que foi o núcleo. Tanto é que o núcleo, a carioteca, né, o envoltório nuclear, ele é contínuo ao retículo endoplasmático, exatamente por causa da teoria de invaginação das membranas, né, do sistema de endomembranas. Então, o núcleo, ele garantiu uma evolução dessas células eucarióticas, porque ele isolou o material genético e separou o material genético. Então, agora, o que acontece? Os processos de transcrição e tradução acontecem em locais separados. E isso é muito bom, porque isso aumenta a eficiência do processo. Diferente de uma célula procariótica, que tudo acontece no meio, na mesma muvuca, ali no mesmo caldeirão, não deixando eficiente o processo. Então, dá tempo para o RNA ser processado. E nós vamos falar muito disso em transcrição e tradução. Beleza? Na interfase, portanto, o DNA, tá? O DNA, ele pode passar por dois processos. Ele pode transcrever um RNA para síntese proteica. Outro, ele pode se duplicar, né? A autorreplicação. Tudo isso acontece na interfase. A transcrição seguido de tradução vai acontecer, a transcrição mesmo acontece principalmente em G1, né? Em G1 e um pouquinho de G2. E a autoduplicação vai acontecer na fase S, tudo isso dentro da interfase. Então, o DNA mesmo, ele pode passar por esses dois processos na interfase, a autoduplicação e transcrição. O núcleo interfase, que agora a gente vai olhar aqui para o ciclo celular, então a gente tem aqui, ó, tudo isso aqui é interfase, ó, G1, S e G2, tudo isso aqui é interfase. O núcleo interfásico, ele é altamente produtivo, e aqui é a fase de divisão celular. No núcleo interfásico, a gente vai ter o quê? 3 fases, né? Na verdade, a gente tem 3 períodos na interfase.
que é o G1, o S e o G2. No G1, a gente vai ter intensa síntese proteica, intensa síntese de RNA, então intensa transcrição, tá? E aí, lá no citoplasma, intensa síntese de proteínas, de lipídios, de carboidratos, tá? E um aumento do citoplasma, um aumento do número de organelas e tudo mais. Na fase S, este núcleo, aquele DNA que está lá dentro, agora não trabalha mais na transcrição, ele trabalha na autoduplicação. O material genético vai se autoduplicar. E depois da fase G, a gente ainda tem uma pequena síntese de RNAs e também do DNA duplicado. Por quê? Porque é como se fosse um checklist para ver se tudo foi produzido corretamente. Se não foi, termina de produzir para a divisão celular e formar duas células, por exemplo. 2 se for mitose e 4 se for meiose. Mas tudo isso no núcleo interfásico. Bom, então novamente falando aqui do núcleo interfásico, a gente tem aqui, ó, tudo isso aqui é interfase, né, G1, S, G2, e aqui é a fase de divisão celular. E vale lembrar que tem células que saem da fase de G1 e vai para G0. O que é isso? Elas não passam para o processo de S e G2 e nem de duplicação. Por quê? Porque são células, por exemplo, altamente especializadas, elas não se dividem mais. Ou células que estão quiescentes, esperando uma melhor situação para voltar ao processo de divisão. Mas a gente vai falar muito na próxima aula, mas é uma coisa para ser lembrada. Características do núcleo no período de intérfase, tá? Ele é muito volumoso, ele está presente em todas as células, exceto nas hemácias, que perde o núcleo exatamente por uma especialização celular para transportar mais oxigênio, tá? Ele é único, normalmente, exceto em células multinucleares, como em células da musculatura do músculo, né? Mas, normalmente, ele tem uma posição central, também varia um pouquinho de células que secretam muitas substâncias, porque ele fica um pouquinho mais basal, mas ele normalmente é central, normalmente circular, normalmente único, tá? E normalmente volumoso. Isso é uma característica geral do núcleo. Claro que o formato dele é circular na maioria das vezes, mas ele também pode ter algumas exceções, como, por exemplo, as células, né, do sistema imunitário. Então, a gente pode ser bilobado, trilobado, mas ele continua sendo um, tá? Ele só divide por lóbulos. Aqui, essas pontinhas aqui é cromatina mesmo, tá? Do próprio material genético. Tudo bem? Tamanho. Quanto mais volumoso, maior a síntese, maior a atividade metabólica. Quanto mais volumoso tiver o núcleo, quanto mais volumoso tiver o núcleo mais evidente, significa que maior é a sua atividade metabólica. Maior está sendo a transcrição. Em resumo, maior está sendo a atividade, a síntese proteica pela célula, tá certo? Constituintes do núcleo. O que eu tenho que lembrar aqui? Ó? Nós temos um envoltório nuclear. Esse envoltório é contínuo com a membrana externa, contínua com o retículo endoplasmático. A membrana interna em contato direto aqui com o material genético, certo? Existem poros nucleares. Esses poros são fechados por proteínas, tá? Por proteínas nucleares, que a gente vai falar sobre elas, certo? Existe também um nucleolo muito evidente, que a gente vai falar, e uma cromatina dispersa, e claro, um citoesqueleto que mantém todo esse núcleo organizado, que nós vamos falar sobre isso. O envoltório nuclear, então, separa o material nuclear do citoplasma. E como ele é formado? Por uma membrana interna e por uma membrana externa. A membrana, que é uma membrana externa, é uma membrana interna. A membrana externa é contínua com o retículo. E aí ela se interrompe, onde a gente fala que são os poros nucleares, certo? É onde tem as proteínas aqui, tá? As porinas, as proteínas nucleares, certo? E aí contínuo com a membrana interna. Essa membrana interna tem contato direto com o citoesqueleto, que garante o formato do núcleo. Citoesqueleto é formado por filamentos intermediários de resistência. Quais? As lâminas nucleares. E quais são elas? As lâminas A, B e C. Gente, meu cachorro aqui espirrou, tá? As lâminas A, B e C, nós vamos falar sobre elas. E aí, essas lâminas nucleares são responsáveis pelo formato do núcleo e, claro, para manter a cromatina aqui em contato, distribuída ao longo do núcleo e também fixa, para ela não se dispersar e sair nadando aí. Então, ela fica ligada aqui com as lâminas. Então, olha, a lâmina, ela se liga na membrana interna e ela se liga em fragmentos da cromatina. Então, ela mantém tudo meio estruturado. E os poros nucleares são fechados por proteínas, que nós vamos falar que controla a entrada e saída de proteínas e moléculas para dentro do núcleo ou para fora do núcleo, beleza? Então, aqui a gente tem um complexo, né, de poro nuclear formado por uma no caso por uma proteína, é um octâmero de proteínas, que a gente vai falar sobre isso.
Então, os poros nucleares, aqui mostrando ó, os poros nucleares, eles são formados por um octâmero de proteínas. E olha que legal, olha que loucura. Esses poros nucleares, que a gente chama de nucleoporinas, né, que é parecido com as porinas lá da mitocôndria, então elas decidem a entrada e saída de substâncias. E como é que elas decidem? É como se fosse uma porta que tem um segurança, que decide o que entra e o que sai, mas para decidir o que entra e o que sai, precisa de proteínas acessórias, como se fossem assim um crachá, uma identidade, para saber o que vai entrar e o que vai sair. E olha que legal. Quando eu compro uma coisa de fora e ela entra, ela é importada, certo? Então a gente vai pensar a mesma coisa. Para uma molécula, uma proteína de fora no citoplasma entrar dentro do núcleo, ela precisa de uma proteína auxiliar para ajudar na passagem pela nucleoporina. Elas são as importinas. Para eu exportar alguma coisa, vender alguma coisa para fora do país, eu faço exportação, certo? Então, para o núcleo mandar alguma proteína ou alguma molécula para fora do núcleo, mandar para o citoplasma, eu vou precisar também de uma proteína adaptadora para reconhecer com a nucleoporina para ela liberar a passagem. Quem é? A exportina. Então, isso vai ser necessário sempre, certo? Então, aqui para mostrar, então, ó, é um octâmero de proteínas nessas nucleoporinas que vai fazer essa troca. E como eu falei, ó, ela precisa reconhecer e ela só reconhece e permite a entrada do que ela quer. E como que isso funciona? Primeiro, quem for entrar ou for sair do núcleo, quem for entrar no núcleo, vamos falar assim, ou for sair, vai ter que tomar sequência sinal específica para entrada no núcleo ou para saída, igual as proteínas. Por exemplo, proteína aqui é para mitocôndria, última sequência sinal de mitocôndria. Proteína aqui é para o retículo, última sequência sinal de retículo. Proteína que tem que ir para núcleo, ela tem que ter uma sequência sinal para núcleo. E aí uma importina vai reconhecer essa sequência sinal e vai ajudar na passagem. Se a gente olhar aqui, ó, ela vai reconhecer essa sequência sinal e vai ajudar na passagem, como se abrisse a porta. E depois ela volta para fora, a importina. Já uma coisa, uma substância, uma proteína dentro do núcleo que quer ir para fora, ela precisa de uma exportina para mandar para fora. É mais ou menos o mesmo processo, tipo abre e fecha da porta. Já a lâmina nuclear, que é o citoesqueleto, que garante o formato desse núcleo, ela é formada por lâminas A, B e C. E ela que vai manter conectada a membrana interna com a cromatina, certo? Cromatina é DNA mais proteínas, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, a gente tem aqui que são as lâminas A, B e C. E a lâmina B que mantém o contato direto, certo? Que mantém o contato direto com a cromatina e com, certo? Ó, a porção das lâminas da lâmina B mantém o contato com a cromatina. E aí, essa lâmina B interage com a lâmina A e C e faz a ligação com a membrana interna. Então, essa é a estrutura aqui, ó. As três lâminas são três filamentos e elas se interrelacionam, né? Se enovelam exatamente para fazer como se fosse uma corda, lembra dos filamentos intermediários? E aí a gente tem a estrutura do envoltório nuclear, tá? Três lâminas. Então, aqui a lâmina nuclear, que eu falei, a lâmina B interage aqui com a cromatina, beleza? E como que funciona? E por que elas são muito importantes? Porque lembra quando a célula vai se dividir, o núcleo se desfaz? Todo mundo já sabe disso, né? Mesmo a gente não tendo estudado. Quando a célula vai passar por um processo de divisão, uma das coisas que acontece não é o envoltório nuclear se desfazer? O que é isso? Ele não se destrói, ele só se desmonta, como se fosse um quebra-cabeça. E como é que ele se desmonta? Graças às lâminas nucleares. As lâminas nucleares são fosforiladas, então liga fosfato nela, e aí ela se desmonta, formando pequenos fragmentos de envoltório nuclear, com lâmina nuclear e fosfato. Olha que legal aqui, ó. Pequenos fragmentos do envoltório com a lâmina com o fosfato. E aí, quando terminar o processo de divisão, vai ter uma sinalização que a gente vai falar no controle do ciclo. E aí, a desfosforilação dessas lâminas e elas se juntam novamente como quebra-cabeça, formando novamente um envoltório nuclear. Então, na hora da divisão, há uma fosforilação das lâminas e na hora depois da divisão terminar, há uma desfosforilação das lâminas nucleares. E aí o núcleo, o envoltório nuclear, se monta e se desmonta. Por isso que ele se desaparece na divisão e depois ele reaparece novamente. Tudo isso graças às lâminas nucleares. Então, olha como ela é importante. Tá? Além disso, o núcleo tem o que a gente chama de nucleoplasma, né? Que é como se fosse um citoplasma, mas dentro do núcleo. Então, ele vai ter RNAs, nucleotídeos, íons e, claro, a cromatina, que é o material genético, né? Então, essa matriz nuclear, então, ela vai ter um monte de coisa, inclusive citoesqueleto, para manter toda uma estrutura, tá? Então, quem mais está dentro do núcleo?
Então a gente falou disso, falta falar da cromatina e falta falar do nucleolo. Mas quem é o nucleolo? O nucleolo a gente sempre vê nas lâminas essa região mais escura. Mas o que é exatamente o nucleolo? O nucleolo está diretamente relacionado à síntese proteica. Quanto mais forte for o nucleolo, quanto maior o nucleolo, mais síntese proteica. Por quê? Primeira regra, nucleolo é responsável pela síntese de ribossomos. Os ribossomos que fazem a síntese proteica. Então, quanto mais síntese proteica, mais ribossomos você precisa. Então, mais nucleolo você vai ter para produzir mais ribossomos para ter mais síntese proteica. Então, o nucleolo é um termômetro de síntese de atividade metabólica, de síntese proteica. Quanto mais nucleolo, quanto maior o nucleolo, mais síntese proteica, porque ele está produzindo cada vez mais ribossomos. Mas o nucleolo não produz só ribossomos. O nucleolo produz RNA ribossômico também. Como assim? A gente vai falar que o ribossomo ele não é formado de ribossomos. Na verdade, o ribossomo em si ele é formado de RNA ribossômico e proteínas ribossomais. As proteínas ribossomais são sintetizadas no citoplasma e depois elas entram no núcleo pelos poros nucleares. Já o RNA ribossômico ele é sintetizado no nucleolo. E aí as proteínas ribossômicas entram e vão para lá no nucleolo, e aí o nucleolo também faz a síntese do ribossomo. Então ele faz a síntese do RNA ribossômico e ele faz a síntese do ribossomo. Isso é uma das funções do nucleolo. E como é que o nucleolo é formado? Na verdade, o nucleolo, por que ele é mais escuro? Porque ele condensa, gente, olha que legal, ele condensa todos os braços de cada cromatina. Todos os braços de cada cromatina. Por isso ele fica mais escuro, porque lá tem um pedacinho de cada braço. Então ele tem proteínas, que são as proteínas ribossomais e outras. Ele tem RNA ribossômico, que é o que ele sintetiza. E ele tem DNA ribossômico, porque é o DNA que faz a síntese do RNA ribossômico e das proteínas ribossomais. Tudo isso está ali presente no nucleolo. Por isso que ele é uma região muito escura, porque ele faz a síntese de RNA ribossômico e também de ribossomos, tá certo? Então essa região aqui na cromatina ou do cromossomo, né? Essa região específica, que a gente chama de NOR, é uma região organizadora de nucleolos. Quer dizer, que todas essas regiões que vão formar o nucleolo propriamente dito, de cada braço de cromossomo. Beleza? Então, aqui a gente consegue ver certinho, ó, como que funciona aqui, ó. Aqui tudo, vou mostrar aqui como se fosse um nucleolo gigante, tá? Então, uma intensa síntese proteica. Então, como funciona? Ó? As proteínas sintetizadas ribossomais entram pelos poros nucleares e vão parar no nucleolo. O que mais tem no nucleolo? Tem um DNA. O DNA tem um gene que faz a síntese de RNA, que faz a transcrição de RNA ribossômico. O RNA ribossômico, então, é sintetizado aqui no nucleolo. Ele se associa com as proteínas ribossomais e formam as subunidades ribossomais, tanto maior quanto menor. Essas subunidades ribossomais, então, vão ser mandadas para o citoplasma para se unirem e fazerem a síntese de proteínas. Entendeu? Bom, quais são as principais funções, então, do nucleolo? O nucleolo vai ter a principal função, que é de síntese de RNA ribossômico e montagem dos próprios ribossomos. Além disso, o nucleolo também está relacionado à maturação da partícula reconhecedora de sinal, que é reconhecer as proteínas destinadas ao retículo, a maturação da partícula. Lembra da SRP, que faz todo o processo de levar as proteínas para o retículo? A maturação dela acontece no nucleolo. E o processamento também de RNAs transportadores acontece no nucleolo. Mas o que eu quero que vocês nunca esqueçam, síntese de RNA ribossômico e montagem de ribossomos. Beleza? Ok. Faltou falar da cromatina. Quem é cromatina? Cromatina é DNA mais proteínas. Todas elas associadas. Então, DNA envolvendo proteínas é cromatina. Que proteínas? Nós temos proteínas histônicas e proteínas não histônicas. Isso é uma organização do núcleo, uma organização do DNA. Então, o DNA, ele se enrola em proteínas histônicas e não histônicas, tá? Isso é cromatina. Nós temos, certo? No núcleo interfásico, a cromatina, ela pode estar uma grande parte descompactada e e uma parte compactada. No núcleo em divisão, toda a cromatina está compactada. Tão compactada que ela leva o nome de cromossomo. Então, cromossomo nada mais é do que a cromatina altamente compactada. Já no núcleo interfásico, essa cromatina ela pode estar compactada e descompactada. A cromatina descompactada, ela é chamada de eucromatina. Ela faz transcrição. A cromatina compactada, ainda no núcleo interfásico, ela é chamada de heterocromatina. Ela não faz transcrição, certo?
Quem está relacionado à síntese proteica é a eucromatina. Mas toda ela se compacta no final para o processo de divisão celular, formando os cromossomos. Então, como que funciona? O DNA mesmo, que a gente aprende, o DNA, ele é uma fita dupla, né? Que ele carrega a informação genética, tá? Ele é formado pelo que a gente chama de nucleotídeos, certo? E quem tem no nucleotídeo? A gente tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que nós já estudamos no primeiro dia de aula. Um fosfato, a pentose do DNA, que é a desoxirribose, e a base nitrogenada, que pode ser a adenina, timina, citosina e guanina. Beleza? Então, aqui nós temos. Ele é sempre uma dupla hélice relacionado por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Adenina e timina fazem duplas ligações de pontes de hidrogênio, citosina e guanina, triplas ligações de pontes de hidrogênio. Esse DNA, ele vai se enovelar em proteínas histônicas. Quais histonas? Quais são os tipos de histonas que existem? Aqui está mostrando para vocês. Existem esses 5 tipos de histonas. Histona H1, histona H2, mas a H2 ela leva o nome de H2A, H2B, H3 e H4. Como que eu vou lembrar delas? Sibeli, eu vou lembrar assim, ó. As histonas H2A, H2B, H3 e H4 formam o que a gente chama de nucleossomo, tá? Nucleossomo são histonas pequenas, histonas nucleossômicas, tá? A H1 é uma histona de ligação. Como que vai acontecer? Olha o desenho aqui, ó. O nucleossomo ele é formado por 8 histonas, 2 de cada. 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4. Nucleossomo, tá? E aí essas 8 histonas juntas, esse octâmero, tá? Vai ser enovelado, vai ser enrolado pelo DNA. E no final vai vir uma histona H1, puf, e ligar tudo. Ligar as histonas do octâmero, né? Ligar as histonas nucleossômicas ao DNA. Por isso que é uma histona de ligação. Então, se eu mostrar aqui, ó, as histonas, tá? A gente também tem proteínas não histônicas, mas a gente não vai falar muito delas agora, tá? Se eu olhar aqui, como é que funciona o nucleossomo, então? O nucleossomo é essa bolacha formada por 8 histonas. A gente tem um dímero de H2A e H2B, são grandes, H2A e H2B ligada. Aí vem no meinho um tetrâmero, tá? Então, eu tenho H3, H4, H3, H4, e depois embaixo, de novo, mais um dímero de H2A e H2B, tá? Então, essa bolachinha de 3 andares é enrolada pelo DNA, tá? Essa bolachinha é um nucleossomo, certo? É uma unidade estrutural básica, enrolada pelo DNA, o nucleossomo. Então, é um núcleo de proteínas nucleossômicas enroladas pelo DNA. Isso é um nucleossomo. E aí, essa enrolação toda vai ser ligada por uma histona de ligação, que é a H1, beleza? Então, aqui o desenho mostrando a vista dela ligando aqui, segurando tudo, tá? Isso é um nucleossomo. Os nucleossomos, eles começam a se enrolar cada vez mais, formando nucleofilamentos. E os nucleofilamentos começam a se enrolar cada vez mais, que é o famoso colar de contas que a gente vê. E esses nucleofilamentos formam o que a gente chama de solenoide, que é cada vez mais enrolados, ó, o nucleofilamento, e aí forma um solenoide, que é muito compactado, cada vez mais enrolado. E aí as proteínas não histônicas ajudam a enrolar e compactar ainda mais essa cromatina, compactando cada vez mais até virar um cromossomo, beleza? Então, cromatina compactada, heterocromatina, cromatina descompactada, eucromatina, formando o famoso colar de contas. Então, como eu disse, eucromatina funcional, descompactada. Heterocromatina compactada, não funcional. E a gente ainda tem 2 classificações. A heterocromatina ela pode ser facultativa e constitutiva. A facultativa quer dizer que ela está condensada, não faz transcrição, mas se precisar ela faz. Ela se descondensa e faz. A constitutiva é uma heterocromatina que nunca vai fazer transcrição. Nunca. Nunca, 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 certo? Então, aqui é um exemplo de uma eucromatina. Então, aqui ela está descondensada, síntese proteica. Aqui, muito condensada, sem síntese proteica. Beleza? Tudo bem? Da heterocromatina, então, como eu falei, a constitutiva é aquela que nunca faz transcrição. Aonde ela está presente, principalmente na sequência de DNA satélite, tá? Estão associados a núcleo, que nunca é transcrito, como, por exemplo, centrômeros e telômeros, nunca é transcrito, não vira proteína, tá? A facultativa, se precisar, ela vira proteína, por exemplo, cromatina sexual, tá? Então, aqui, ó, um núcleo
frouxo de eocromatina, mostrando ela certinho, bem frouxamente distribuída. E aqui já bem condensado, ó, bem escurinho, é bem condensado, tá certo? Quanto mais condensada, ela vai chegar ao grau máximo de condensação, que é um cromossomo. Este é um exemplo de um cromossomo, quer dizer, já é DNA duplicado, então já tem os braços, né, das cromátides irmãs. E aqui no meio a gente tem o centrômero. Então vamos olhar esse cromossomo. É uma cromatina altamente condensada. Ela tem a região central, que é o centrômero, aonde vai se ligar os cinetocoros, tá? Onde tem a produção de cinetocoro, onde vai se ligar os fusos cinetocóricos, os fusos mitóticos. E a gente tem as extremidades, que são os telômeros, certo? Que é muito importante no processo de envelhecimento celular, que a gente vai falar sobre isso. Então, os cromossomos, eles são super diferentes. Existe o cariótipo, que é determinar exatamente essa diferença entre os cromossomos, que eles são bem diferentes. Uma das características deles são as posições dos centrômeros. Os centrômeros podem ser metacêntricos, que é ficar no centro, tá? Submetacêntricos, que é um pouquinho abaixo do centro, ou acrocêntricos, que é quase perto da extremidade, ou telocêntricos, que é lá no telômero, que o telômero é nas extremidades. Então, as posições dos centrômeros. E por que a posição do centrômero é muito importante? Porque é no centrômero aqui, ó, que vai ter a síntese do cinetocoro. O cinetocoro é um complexo de proteínas juncional, que vai permitir a ligação dos fusos mitóticos na hora da divisão para poder separar os cromossomos. Então, o cinetocoro, ele é muito importante. Já os telômeros que eu falei, eles estão sempre nas extremidades dos cromossomos e eles têm uma característica de determinar o envelhecimento celular. Ele impede que os cromossomos percam o restinho do fragmento, mas eles vão diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo, cada vez que a célula se divide. Isso que é super interessante. Gente, isso é núcleo interfásico, nos vemos na próxima aula, tá? Em duplicação de DNA. Nos vemos até lá.